gente, tudo certo? Então vamos lá para mais uma aula online. Hoje a gente vai ver no baixo uma aplicação prática das tríades. Então assim, a tríade, né, seria basicamente acorde maior e menor, que no caso de um instrumento como piano, guitarra, violão, seria mais comum a gente tocar na forma de acorde, né? Ou seja, todas as notas juntas. No baixo, a gente pode tocar os acordes também, mas a forma mais comum seria a forma de arpejo, né? Arpejo é quando a gente toca um acorde, né, nota por nota. Então, se eu faço... Então, se eu toco as notas que compõem um acorde de forma separada, isso é um arpejo. E a gente usa muito isso para criar linhas de baixo nas músicas, né? Assim, tanto para usar como nota de referência, né? Às vezes a linha de baixo ela tem outras notas, mas vai usar principalmente as notas do arpejo. Ou às vezes a linha de baixo é só as notas do arpejo mesmo. Então, só vamos relembrar aqui, né? Então vamos pegar aqui no caso Dó maior, só para refrescar a memória, né? Então se eu tenho aqui a nota Dó e aqui embaixo Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, então eu tenho a tríade, né? Eu tenho um arpejo, que no caso a digitação ficaria assim: casa 3 na corda lá, né, a gente aperta com o dedo 2, na corda de baixo, dedo 1 na casa 2 e casa 5 com o dedo 4, né? Quem tem mais dificuldade de esticar a mão pode fazer dessa forma, né? Eu prefiro fazer dessa forma, né? Já deixar os dedos em cada posição, né? Em cada casa, porque eu acho que fica mais fácil para mim, tá? Então a ideia aqui é a gente pegar, digamos assim, a estrutura visual, né? Assim, a relação das casas. Então a gente entende as notas, mas tem que entender as casas também. Então o que seria? A tônica é a nota que eu escolhi, né? No caso a Dó. Na corda de baixo, uma casa para trás, eu tenho a terça maior, no caso do acorde maior, né? Então lembrando, terça maior, acorde maior, terça menor, acorde menor, tá? É a terça que a gente tem que ver. Então tônica, terça, corda de baixo, uma casa para trás. E se eu pegar a tônica na corda de baixo, duas casas para frente, né? Então a gente tem uma quinta. Então vamos tentar entender, vamos tentar fixar certinho essa relação. Corda de baixo, uma casa para trás, terça, tônica. Corda de baixo, duas casas para frente, quinta. Então tônica e terça, no caso terça maior, tônica e quinta. Certo? Então, um exemplo legal assim, pra gente treinar isso é o ritmo de Guarânia, né? A música sertaneja, né, tem esse ritmo Guarânia, que vai usar muito as tríades. Então, acaba sendo um exemplo prático de como a gente pode aplicar, né? Então é bem legal porque dá para memorizar certinho as sequências. Então, por exemplo, vamos pensar na música Cabecinha no Ombro, né? É uma música tranquila, 3 acordes, Ré, Lá e Sol, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que localizar as tônicas dos acordes. Então, onde que está o Ré? O Ré é a quinta casa da corda Lá, né? Então, Lá, Si, Dó, Ré, né? Lá, um tom depois, Si, meio tom depois, Dó, um tom depois, Ré. Então eu tenho aqui a nota Ré. Corda de cima, vamos ver, Mi,
meio tom depois Fá, um tom depois Sol, um tom depois Lá. Então, na casa 3 eu tenho Sol, casa 5 eu tenho Lá. Então, se eu fosse tocar só as tônicas dos acordes, seria casa 5 na corda Lá, agora na corda Mi. Casa 3 para quando for o Sol, casa 5 quando for o Lá, tá? E aí a gente aplica aquele padrão que a gente aprendeu em Dó, tá? Então, Ré, Lá, Ré, Sol. Então, por exemplo, encosta a cabecinha no meu olho e chora. Não dá pra mim. No meu ombro juro que não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Então percebe? Eu acompanhei a música só tocando tríade, tônica, terça, quinta. Então vamos ver o que a gente faria no começo, né? Então os primeiros acordes seriam um Ré e o Lá. Então, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Então percebe? Ré, Lá, Ré. No caso do Lá e do Ré, né, acaba sendo mais fácil porque a gente não tem que movimentar a mão para frente e para trás, né? É só subir para a corda de cima e descer. Então, Ré, Lá, Ré. Aí no caso as casas, né? 5, 4, 7. Aí sobe 5, 4, 7. Desce 5, 4, 7. Aí depois a gente vai ter o Sol. Chora toda pra mim. Então aqui talvez seja uma parte um pouco mais difícil, né? Por causa dessa movimentação, né? A gente tem que cair certinho no ritmo, né? Nas casas certas. Então a gente faria 2 vezes aqui no Sol e o Ré. No caso aqui a gente repete a nota, né? Isso é legal reparar para não errar. Então, a última nota aqui é a primeira do próximo acorde, tá? Então, esse raciocínio que a gente está desenvolvendo, a ideia é a seguinte: a gente vai, aos poucos, aprendendo a pensar por acorde. Então, se eu tenho uma cifra, assim como no violão eu posso aprender uma música pela cifra, no baixo também. Então, sabendo o ritmo da música, conhecendo o estilo e tendo esse tipo de noção, né, dos intervalos básicos, né, principalmente no caso dessas referências, né, tríade, pelo menos a pentatônica, tá? Que assim, escala maior dá um pouquinho mais de trabalho para usar, mas a escala pentatônica é um pouco mais fácil. Mas enfim, então a gente pega essas referências e vai aplicando nas músicas, e aí a gente consegue ler uma cifra e acompanhar, tá? Aí depois a gente vai ter uma passagenzinha assim, ó. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Então percebe, eu fiz aqui o Lá 2 casas antes, né? A casa 3. Sol. E aí eu caio no Ré. E aí depois fica no Ré e no Lá. Que não vai embora. Não vai embora. Certo? Então é legal treinar junto com a música, né? Treinar com a cifra e aplicando essas ideias aqui. Então só pra gente fechar, né? Quais seriam as notas? Então Ré, vamos pensar assim, ó, a gente tem que ir contando as notas, né? Então o número da nota
tem a ver com o intervalo que a gente vai dar. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, as notas que eu tô tocando é Ré, Fá, Lá. No caso aqui, o Fá sustenido, tá? Se fosse na casa 3, seria Fá natural. No caso aqui, é Fá sustenido. Então, Ré, Fá sustenido, Lá. Ré, Fá sustenido, Lá. Quando a gente está no Sol, seriam Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. Quando a gente está no Lá, Lá, Si, Dó, Mi. Desculpa. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então são as notas Lá. No caso aqui não é Dó natural, é Dó sustenido. Se for Dó natural vira Dó menor. E Mi. Então Lá, Dó sustenido, Mi. Então assim, além de treinar com a música, né, a gente pode treinar, por exemplo, no caso o Ré como acorde principal, a gente fica alternando os dois, né? Então, por exemplo, Ré, Lá, Ré, Sol, Ré, Lá, Sol, Ré. Certo? Então é isso. Aí a gente pega isso e vai tocando na música. Vai lendo a cifra e quando aparecer cada acorde, a gente vai tocando a tríade, tá? Então, no caso da Guarani é fácil de aplicar as tríades porque a linha de baixo costuma ser dessa forma mesmo. Pá, 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 pá.